A paz do Senhor! Estamos de volta à 59ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Esse é o nosso terceiro dia da escola e você sempre é muito bem-vindo. Vamos começar orando? Senhor, te damos graças por mais esta IBO que iniciamos nesta tarde. Que o teu nome e a tua graça esteja sobre cada professor e que nós possamos sair, Senhor, mais cheios do conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus assim pedimos, Pai. Amém. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer.
podes deixar um soldado ferido Na primeira aula do dia de hoje, o pastor Elienay Cabral, que está abordando a matéria pneumatologia, dará continuidade ao tema, abordando agora o batismo com o Espírito Santo. Vamos à aula. O batismo com o Espírito Santo é o tema desta aula que quero compartilhar com os irmãos. Naturalmente, é praticamente impossível que em pouco tempo de aula possamos abranger todos os aspectos relacionados com essa doutrina. Mas direi principalmente aquilo que for necessário para abrir a mente e a compreensão dos irmãos acerca dessa doutrina que é fundamental. Como sempre, começar com um texto da Bíblia Sagrada. Nada melhor do que o texto clássico para falar do batismo com o Espírito Santo, o que está em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4, que nos dizem os seguintes versículos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O fato e a evidência do batismo com o Espírito Santo foi, é e o será até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma reserva especial que nós publicamos a todos, porque cremos na evidência atual do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é um apêndice da doutrina do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina cardeal da Bíblia, uma doutrina atual, necessária e indiscutível para os tempos que vivemos. Confinar essa doutrina no passado e negar a sua realidade atual é o mesmo que confinar a igreja contemporânea no passado. As reações provocadas pelo movimento do dia de Pentecostes são as mesmas hoje, com uma interrogação que fazem. Que quer isto dizer? Naturalmente, esta pergunta, essa interrogação, tem sido respondida ao longo da história da igreja. Alguns grupos evangélicos não negam a doutrina do batismo com o Espírito Santo, mas negam a sua atualidade nos moldes da igreja primitiva. Outros grupos, por exemplo, afirmam receber o batismo com o Espírito Santo sem a evidência física da glossolalia ou glossolalia, ou seja, a evidência das línguas. Separar a evidência física da doutrina significa também negar a sua evidência histórica e presente. E nós vamos procurar dar destaque nesta matéria que estamos abordando, refutando algumas ideias contrárias à interpretação pentecostal. Antes de tudo, uma interpretação bíblica. E sem dúvida eu desejo que o Espírito Santo possa alumiar as mentes em dúvida e muitos outros
irmãos em Cristo sejam despertados para a importância e a necessidade do batismo com o Espírito Santo na igreja atual. Ao falar do batismo com o Espírito Santo, todos conhecemos aquela obra que precede ao batismo com o Espírito Santo, principalmente relativo à convicção e ao ato da conversão, que não cabe nesse momento no tempo disponível que temos. Porém, há uma coisa que é muito importante, que nós precisamos abordar e é fundamental. É a atividade do Espírito Santo na nova vida em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo. Esse foi o primeiro ato. Em outras palavras, o Espírito Santo entra e habita dentro do crente, confirmando a salvação recebida. Outra coisa, o Espírito Santo prepara, ele habilita o crente para ter vitória sobre o poder do pecado que age sempre ao seu redor, procurando-o tentar para que peque contra Deus e perca a salvação. Ora, ele não apenas prepara o crente para ter vitória sobre o poder do pecado, mas faz mais, ele guia o crente através da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de seguimento, que nos ensina como devemos viver. É a palavra de Deus. Vários textos bíblicos podem ajudar na compreensão desse fato. Outra coisa, o Espírito Santo faz o crente produzir o fruto do Espírito, que não pode ser confundido com o batismo com o Espírito Santo. Não significa que o crente, para receber o batismo com o Espírito Santo, tenha que primeiro produzir o fruto do Espírito. Não. Nós precisamos aprender a separar as coisas. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência especial que vem logo após a conversão, se o crente assim o desejar. Outra coisa, das atividades do Espírito Santo na nova vida em Cristo Jesus, ele torna o corpo do crente um templo do Espírito de Deus. E isto é fundamental. 1 Coríntios 6,19 vem nos provar essa declaração. O Espírito Santo também ajuda o crente no ministério da oração. E o crente aprende a comungar com Deus, aprende a orar e descobrir na oração um modo especial de entrar diante do trono da graça e receber a bênção de Deus. Outra coisa da atividade do Espírito Santo na vida do crente, ele reveste o crente de poder, da virtude do Espírito Santo para o serviço da obra de Deus no mundo. E isto é fundamental. Muito bem, a primeira coisa importante que nós precisamos para fazer valer a importância do batismo com o Espírito Santo é de que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que vem desde o Velho Testamento. É uma promessa feita inicialmente a Israel, mas de uma forma especial. Quando nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 36, Ezequiel 36, nos versículos 25 ao 27, a palavra diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis.
Naturalmente, a promessa aqui é uma promessa inicialmente feita à restauração do povo de Israel no tempo próprio. Na história, Israel, por causa do seu pecado, foi destituído da sua terra. Mas foi destituído com a promessa de recuperação dessa terra no futuro. E isto vem acontecendo ao longo dos anos. Hoje Israel está na sua terra. E essa recuperação está tendo seu cumprimento parcial na atualidade, com a volta dos judeus à Palestina, a recuperação de sua posição nacional, visando também a grande recuperação espiritual no futuro, com um grande derramamento do Espírito sobre todos os judeus. Naturalmente, a promessa diz respeito à atualidade a nós, gentios, e aos judeus que a aceitarem. Mas essa promessa tem um caráter direto e objetivo que vai acontecer depois do arrebatamento da Igreja de Jesus. No período da grande tribulação, que é aquele período especial, o Senhor vai harmonizar as forças políticas, as forças sociais, as forças materiais e principalmente as forças espirituais. E o Espírito do Senhor se manifestará de um modo especial. Portanto, essas promessas são promessas escatológicas, quando a plenitude do Espírito de Cristo estará sobre o povo de Israel, especialmente quando Jesus descer para instalar o seu reino milenar. Por isso, é uma promessa feita a Israel. Segundo, é uma promessa universal com um duplo sentido. No livro de Joel, especialmente Joel, no capítulo 2, versículos 23, 28 e 29, nos diz assim a palavra. Versículo 23. E vós, filhos de Sião, está falando para Israel, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporânea serôdia, no primeiro mês. Versículos 28 e 29. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, indicando que não é apenas Israel. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. O sentido duplo dessa promessa alcança inicialmente a igreja quando aconteceu isso no dia de Pentecoste e foi declarado exatamente pelo apóstolo Pedro. E o futuro dessa mesma promessa diz respeito a Israel e o próprio mundo. O versículo 23 desse texto fala de duas chuvas, as primeiras e as últimas, a temporânea e a serôdia. As primeiras chuvas, geralmente, são para o plantio das sementes, e as últimas chuvas são para a colheita. As primeiras chuvas, a temporã, elas, sem dúvida, na cronologia escatológica, nós entendemos que essas primeiras chuvas tiveram seu cumprimento a partir do Pentecostes naquele dia, quando as sementes foram plantadas, formando um novo povo, a Igreja de Jesus Cristo, que é formada de judeus e gentios, de um modo especial. Já as últimas chuvas, o chover seródio, a serodia, em relação aos dias que antecedem ao arrebatamento da igreja. No que tange a Israel, pode indicar um avivamento em duas etapas distintas. A primeira, a partir da volta dos judeus à sua terra. Em segundo, na vinda do Messias e no milênio. Esses são os dois aspectos importantes. A dimensão, por exemplo, universal da promessa, de Joel 2, 28 a 30, indica uma promessa e bênção universais, sem dúvida. Quando diz o texto sobre
toda a carne. Isso significa sem importar posições e privilégios. Depois diz assim, sobre servos e servas, velhos e jovens. Significa sem distinção de raça, de cor, de idade e de sexo. E ainda diz mais a promessa, até para os que estão longe. É uma bênção ilimitada. Está lá no sermão de Pedro, em Atos 2,39. Aos que estão longe, diz respeito não só à distância, mas a tempos posteriores, a tempos depois. Muito bem. Vamos entender a concessão do batismo com o Espírito Santo hoje. Em primeiro lugar, essa concessão é a promessa do Pai. É a promessa do Pai. Atos 1 e 4, Jesus mandou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Jesus saiu do Pai, a promessa é do Pai, mas o batismo é de Jesus. A dispensação dessa promessa é a diaconia do Espírito Santo, isto é, o ofício, o trabalho, o serviço do Espírito Santo, também chamado de o ministério do Espírito Santo, hoje na vida da igreja. Então, primeira verdade, é uma promessa do Pai Celestial. Segunda verdade, é uma promessa sempre atual, nas palavras de Pedro, em Atos 2:39, como nós lemos. Atos 2:39. E isto é fundamental a gente acompanhar e entender. 2:39 nos diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Em outras palavras, a promessa do batismo com o Espírito Santo é uma promessa atual também. Não é histórica ou fato passado, mas é uma promessa com ação presente, contínua, atual. E o caráter geral e temporal da promessa, percebido em Atos 2:39, diz, para os que estão longe, ou melhor, para os que estão perto. Estava falando acerca dos judeus. Para vossos filhos, para a geração seguinte. Para os que estão longe, os gentios, os distantes, as gerações futuras. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso é, sem distinções, nem quantidades. A promessa diz respeito a todos, em todos os tempos. Um dos requisitos da promessa do Pai é crer na promessa, aceitar essa promessa como um fato especial para a vida da igreja e a vida do crente. Outra coisa, obedecer. Obedecer à ordem de espera. O reconhecimento da fidelidade de Deus. Orar e orar. É preciso buscar. É preciso confiar no cumprimento da promessa. É preciso aprender a esperar com paciência. Mas para que entendamos sobre o batismo com o Espírito Santo, nós temos que entender aquilo que não é batismo com o Espírito Santo. O que não é batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, em relação à nova vida recebida em Cristo Jesus, batismo com o Espírito Santo não é regeneração. Porque na regeneração, o pecador recebe a operação direta do Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito Santo opera a vida do pecador, a vida dele, na sua vida pessoal. Mas no batismo com o Espírito opera o poder na nova vida. Poder para testemunhar, poder para viver vitoriosamente, poder para orar, poder para fazer a obra de Deus. Na regeneração, surge a nova vida. O novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. E é bom separar isso. Na regeneração, o crente recebe a habitação do Espírito Santo no seu interior. Mas isso não é batismo. No batismo com o Espírito Santo, o crente recebe, num segundo ato do Espírito, o poder para manter a nova vida
e para testemunhar de Jesus. Outra verdade, batismo com o Espírito Santo não é perdão de pecados. Os antagonistas do movimento pentecostal afirmam que o batismo com o Espírito Santo é o perdão dos pecados. E eles se baseiam para essa afirmação na diferença entre os 120 discípulos e os 3.000 convertidos no dia de Pentecostes. Os 120 falaram línguas e os 3.000 foram agregados aos 120. Essa é a base que eles usam. Afirmam também que os discípulos receberam o Espírito Santo naquele dia para propiciar um fato histórico especial que marcasse o dia do nascimento da igreja. Também não é verdade só isso. Por ser uma circunstância histórica especial, os discípulos receberam as línguas variadas por causa dos povos distintos que estavam reunidos naquele dia. Hoje nós, tal qual os 3.000 convertidos depois da pregação de Pedro, recebemos o batismo com o Espírito Santo depois de termos recebido o perdão dos pecados. Em primeiro lugar, é preciso receber o perdão dos pecados. É ser convertido, é ser regenerado. Depois, o batismo de poder. Com o perdão dos pecados, o Espírito Santo opera na esfera da convicção e, subsequentemente, ele opera no interior da pessoa perdoada. Não pode haver batismo com o Espírito Santo antes do perdão de pecados, mas pode haver uma operação simultânea de perdão de pecados e batismo com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Isso sim. Outra verdade, batismo com o Espírito Santo não é batismo para arrependimento. Geralmente os antagonistas usam a afirmação de Paulo em Efésios 4:5 de que há um só batismo. É claro. Usam isso aí para contrariar a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E essa argumentação é fraca e desprovida de uma argumentação exegética. A Bíblia fala de um só batismo, destacando um especialmente, o batismo de arrependimento, que é o batismo físico feito por imersão nas águas e que é o batismo no corpo de Cristo. A expressão um só batismo tem um caráter particular. Assim sendo, os demais batismos apresentados na Bíblia seriam falsos. Cada batismo tem o seu caráter particular. Não é o batismo, portanto, para o arrependimento ou o batismo com o Espírito Santo. Há um só batismo para o arrependimento, e é um batismo literal feito em águas. Há um só batismo com o Espírito Santo, e esse é um batismo metafórico no modo, mas é literal na demonstração. Cada batismo tem seu caráter particular e doutrinário, e não se pode negar sua evidência escriturística na Bíblia Sagrada. O batismo para arrependimento é feito por imersão em água e significa a confissão pública, mediante o ato físico do mergulho nas águas, de que Jesus é o único Salvador e Senhor. Significa entrar na nova vida em Cristo Jesus. Significa fazer morrer o velho homem pelo batismo em águas através da fé. Por outro lado, o batismo com o Espírito Santo significa revestimento de poder para testemunhar de Cristo. Significa obter uma nova linguagem na oração, no louvor e na adoração. Não existirá batismo com o Espírito Santo sem que haja arrependimento dos pecados cometidos. Isto não implica a necessidade de batismo em águas. Certo? Poderia citar muitos outros aspectos relacionados sobre o que não é batismo, por exemplo, não é batismo no corpo de Cristo, o batismo com o Espírito Santo. O batismo no corpo de Cristo é um mergulho na nova vida que acontece no ato da conversão. O batismo no corpo de Cristo significa simbolicamente a morte da velha vida que Jesus recebeu em seu corpo. Esse batismo é distinto do batismo com o Espírito Santo, que é um batismo de poder, de revestimento para se viver a nova vida. Por isso,
o batismo no corpo de Cristo, no batismo no corpo de Cristo, o crente recebe o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, gerando nova vida. Mas no batismo com o Espírito Santo, o crente recebe poder para viver essa nova vida. Eu poderia citar muitas outras acusações que os inimigos da evidência atual das línguas oferecem e procuram minar a mente dos crentes acerca desse assunto. Outra verdade é de que nós precisamos saber de que o batismo com o Espírito Santo não é, como maldosamente dizem, uma demonstração de analfabetismo, nem de falta de cultura. Só porque usam as expressões, são homens sem letras, está lá em Atos 4,13. Essa é uma acusação indevida, desrespeitosa, revelando a vaidade intelectual como menosprezo às classes ignorantes. É isso que querem dizer. O batismo com o Espírito Santo não se limita a classes sociais e intelectuais, mas ela alcança todos quantos creem na promessa, visto que não há diferença diante de Deus. Pedro, o homem sem letras, deu uma amostra do conhecimento teológico que ele tinha acerca das Escrituras. Ele refutou a zombaria dos incrédulos, ele identificou a manifestação da língua com o derramamento do Espírito Santo prometido, ele identificou todas as manifestações do Espírito Santo na vida dos servos de Cristo como autênticas em cumprimento à profecia de Joel 2, 28 a 30, citando não só as línguas, mas a profecia, sonhos, revelações, visões. Está lá em Atos 2, 17 e 18. Pedro afirmou que aquele ato de falar outras línguas era um sinal para os incrédulos, era um sinal sobrenatural do poder de Deus manifestado na vida de qualquer pessoa. E este é um aspecto muito importante também. Outra coisa importante que devemos considerar é de que as línguas não cessaram. E eles normalmente acusam dizendo que as línguas já cessaram seu tempo e não são para a igreja atual. Mas as línguas não cessaram. A história da igreja comprova o contrário, pois as línguas do Espírito sempre estiveram presentes na vida da igreja. O amor jamais acaba, mas os dons entre os quais as línguas um dia cessarão, bem como os demais dons. Quando chegar o que é perfeito, já não estaremos mais aqui. No céu não precisaremos de línguas diferentes, não precisaremos de profecias, não precisaremos de dons específicos, não. O amor continuará no céu depois do arrebatamento da igreja, mas os dons não são necessários no céu. Os dons são necessários aqui, enquanto estamos aqui. Na glória celestial não se terá necessidade de variedade de línguas, nem de intérpretes, nem de profecia, nem de ciência, nem dons de curar. Agora precisamos em parte dos dons, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Ou seja, quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá, será aniquilado. Portanto, isso é muito importante a gente considerar aqui nesta oportunidade. Mas qual é a evidência do falar em línguas? Ora, em primeiro lugar, a evidência das línguas estranhas é de que as línguas são uma evidência cumprida, uma de promessa cumprida e confirmada. Elas foram dadas à igreja militante, não apenas à igreja histórica. As línguas são uma evidência da atuação e presença do Espírito Santo na igreja e nos crentes em particular. É bom que se diga que o falar em línguas
mesmo que elas sejam desconhecidas para aquele que fala, e obrigatoriamente não precisam ser línguas conhecidas no mundo, porque são línguas sobrenaturais, são línguas espirituais. E o fantástico de tudo isso aí, elas são sobrenaturais porque o Espírito Santo é quem habilita no órgão da fala de uma pessoa para falar em línguas espirituais. É o Espírito que ensina o meu espírito interior a falar em línguas. A falar em línguas. Línguas que representam oração, pedido, intercessão. Línguas espirituais. Se os racionalistas não aceitam isso, eles pecam, porque eles anulam completamente a sobrenaturalidade das coisas espirituais e das manifestações do Espírito Santo. Outra coisa interessante é que as línguas são uma prova externa da interiorização do Espírito. Ou seja, o resultado da plenitude interior é a sua manifestação exterior. Independente das diferentes capacidades mentais, emocionais e espirituais, pois o Espírito é dado ao que busca sinceramente e que crer no poder sobrenatural do Senhor. As línguas são uma prova externa para os infiéis. Por isso, não devemos nos envergonhar de falar em línguas. As línguas não são manifestações ou não são manifestas para exibição pessoal de quem as fala. Porque as línguas, elas são geradas e produzidas no interior do crente. Então, qual é o objetivo das línguas? É orar e glorificar a Deus. É edificar a si mesmo espiritualmente. Outra coisa importante é de que as línguas faladas, mesmo que não se consiga interpretá-las exatamente, racionalmente, elas revelam a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e sua voz e fala não são uma mera influência ou energia, mas é função de uma pessoa. Olha o que diz o texto, Atos 2,4. E começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O fato de que o Espírito Santo é componente da Trindade divina revela em si mesmo sua personalidade. Os atributos pessoais do Espírito Santo revelam o que ele é. Ele tem uma mente, ele tem vontade, ele tem sentimentos. As suas atividades pessoais se revelam, por exemplo, em falar com o homem, em ensinar, em testificar de Cristo, em guiar, consolar, orientar, interceder pelos santos. Por isso, para terminar o meu assunto, a manifestação das línguas revela o controle pleno do Espírito Santo no crente. Nossa língua, por si só, física, é indomável. Tiago diz que a língua pode indicar a qualidade da nossa religião. O Espírito Santo, sabendo que nossa língua é indomável, é capaz de abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Pelo batismo, o Espírito Santo controla a nossa língua. E então, sob o controle pleno do Espírito Santo, todo o nosso ser fica sob o domínio do Espírito Santo. E isto é fundamental. Por último, que a gente precisa saber é uma diferença entre o sinal e o dom de línguas. A diferença no recebimento, que nós denominamos o sinal, e o sinal é aquele que todos os que são batizados recebem. É a primeira evidência do falar. Mas o dom de línguas recebe-se por determinação do Espírito Santo. Qual a diferença no uso? Por exemplo, o sinal não fala aos homens, senão a Deus. O dom se manifesta para falar à igreja,
sempre acompanhado pelo dom de interpretação das línguas. E qual a diferença na finalidade de tudo isso? O sinal é o meio pelo qual o crente se dirige a Deus em mistério. Para sua edificação própria, é a oração do espírito interior. Mas o dom visa sempre a edificação da igreja. É a mensagem dirigida à igreja. Existem muitos outros pontos vitais da doutrina do batismo com o Espírito Santo que devem merecer o interesse de todos os irmãos que estudam essa matéria. Deus os abençoe em nome de Jesus. Olá, estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021. Você que tem um chamado, agora pode se preparar melhor para o serviço a Deus em nossa faculdade. Venha para a Faculdade Cristã de Curitiba. A nossa faculdade oferece o curso de bacharel em teologia nas modalidades presencial e EAD, o ensino à distância. Além disso, temos diversos cursos de pós-graduação e extensão. Todos os cursos são estruturados pensando sempre em contribuir no preparo de todos aqueles que são chamados para o serviço cristão. O curso de bacharel em teologia à distância é realizado em um ambiente virtual amigável, desenhado com tecnologia de ponta. Nos encontros semestrais, você participa de diversos workshops e realiza também as suas provas presenciais. Nossas videoaulas são gravadas em trechos curtos. Assim, você assiste onde e quando quiser. O material didático é ilustrado com um design de altíssimo nível. Nosso curso de teologia é o único do Paraná a receber a nota máxima no IGC. O IGC é o Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação. E um dos 5 em todo o Brasil que receberam essa mesma nota 5, sendo o único curso nacional de origem pentecostal. Além disso, somos a única faculdade de teologia do Paraná a receber uma nota 4 no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, onde a máxima é 5. Agora, você pode se preparar para servir a Deus com os melhores vídeos, os melhores materiais didáticos e os melhores professores. Então, o que você está esperando? Prepare-se na melhor faculdade de teologia pentecostal do Brasil. Venha para a FCC. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos, uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br, uma realização CGADB e CPAD. Senhor, ó meu Senhor, com a alma quebrantada estou aqui. Senhor, ó meu Senhor, com o coração contrito venho a ti, para te pedir, para te dizer que um vaso em suas mãos eu quero ser, para te pedir, para te dizer que um vaso em suas mãos eu quero ser, que eu possa ver como vê teus santos olhos, ó Senhor, que eu possa ter
vencer o mal, fazendo sempre o bem. Faz-me um vaso, Senhor. Faz-me um vaso, Senhor. Faz-me um vaso, Jesus, pois eu quero ser da terra sal e desse mundo a luz. Ser da terra sal e desse mundo a luz. Que eu possa ver como vê teus santos olhos, ó Senhor. Que eu possa ter cada dia em minha vida teu amor. Que eu possa dividir com aquele que não tem, e vencer o mal, fazendo sempre o bem. Faz-me um vaso, Senhor. Faz-me um vaso, Senhor. Faz-me um vaso, Jesus, pois eu quero ser da terra sal e desse mundo a luz. Ser da terra sal e desse mundo a luz. Ser da terra sal e desse mundo a luz. A partir de agora, o pastor Ivan Luiz dos Santos Rosa vai concluir a sua matéria Cultos e Cerimônias. Desde já, nós queremos agradecer, em nome da Superintendência de Educação e do nosso pastor Wagner Gabi, a importante e competente contribuição do pastor Ivan a essa 59ª EBO. Pastor Ivan, que o nosso bom Deus lhe abençoe. Vamos, atentos, assistir a aula que abordará o tema Ofícios Ministeriais e Ordem no Culto. Retornando então à nossa terceira e última aula, ofícios ministeriais. É responsabilidade do ministro cristão preservar a ordem do culto, porque é isso que Deus espera dele. Se cada parte do culto for conduzido de maneira apropriada, a igreja será capaz de oferecer uma adoração digna a Deus. No ambiente do culto, o ministro exerce determinadas atividades que são próprias das suas funções. São elas: apresentação de crianças, a bênção apostólica, a expulsão de demônios, a imposição de mãos e a unção com óleo. Começamos por a apresentação de crianças. A apresentação de crianças não é uma ordenança da igreja, como o batismo ou a ceia do Senhor. Pelo fato de não aceitar o batismo infantil, as Assembleias de Deus adotaram a dedicação pública e solene da criança a Deus. Alguns obreiros costumam justificar o ato de apresentar a criança a Deus porque Jesus também foi apresentado, uma referência à ocasião em que Maria e José foram apresentar Jesus ao templo. Mas sabemos que essa explicação, porém, ela é insuficiente. Jesus foi levado ao templo para cumprir um ritual da lei, do qual também fazia parte a circuncisão. E você pode acompanhar isso em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 21. Além disso, só o primogênito era consagrado desta forma, como descreve Êxodo, capítulo 13, verso de número 2. As Assembleias de Deus não batizam criança, porque está bem claro
que o batismo em águas é somente para aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador. Assim, não devemos, em hipótese alguma, batizar crianças, pois elas não têm ainda chegado à idade da razão, não têm nenhuma capacidade de aceitar a Cristo como Salvador. E a ordem é simples: crer e depois ser batizado. Esse será salvo, não podemos inverter. Essa deve ser a explicação do oficiante ao povo em geral. Não é necessário um evento específico para apresentar uma criança, pois, além de ser algo bem simples, pode ocorrer nos mais diversos momentos dos cultos semanais. Em determinado momento do culto, podendo ser antes ou depois da exposição da palavra, os pais são convidados a ir à frente. Eu, particularmente, apresento crianças sempre antes da ministração, porque depois da ministração as pessoas ficam muito dispersas e é um momento honroso, por isso, particularmente, faço antes da ministração da palavra. O oficiante, com a criança nos braços, que pode ser um recém-nascido ou uma criança já um pouco maior, dirige uma oração na qual é apresentada a Deus uma oração também pelos pais. Algumas igrejas costumam entregar aos seus pais o certificado de apresentação de crianças. Quanto à bênção apostólica, impetrar a bênção apostólica ao término de cada ofício sagrado é uma prática já consagrada pelo uso entre nós, da Assembleia de Deus. Essa prática também não é uma ordenança, mas é uma tradição saudável e bíblica. A impetração da bênção apostólica ocorre após a oração final, quando o pastor, com os braços erguidos, levantados desta forma, abençoa a congregação. A bênção apostólica preferida na maioria dos obreiros é a que está em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso também de número 13, quando diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ela também pode ser cantada, como às vezes a gente vê alguns obreiros executarem desta forma. Expulsão de demônios. Na ocasião em que em pleno culto os demônios se manifestam no corpo de alguém, expulsar demônios é uma das tarefas das quais o seguidor de Cristo precisa encarar isso com a mais profunda naturalidade. Então, o obreiro ele precisa estar apto, o membro da igreja precisa estar apto para a execução desse feito, expulsar demônios. E qualquer pessoa pode expulsar demônio, desde que esse seja salvo na pessoa de Jesus Cristo, sem deixar o inimigo dar show, sem gritaria, sem ficar dialogando com o demônio, pois afinal de contas, nele não há verdade alguma. O Senhor nos deu autoridade mediante ao nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Digo isso com propriedade, pois desde minha conversão tenho evangelizado nas ruas da nossa capital, pelas madrugadas e também dentro dos nossos templos orado, e diversos demônios se manifestam, e para isso é algo absolutamente normal. Me lembro de uma situação relatada por um amigo que hoje está na igreja, e ele me dizia que ele estava vindo até a minha casa, e quando ele chegou na esquina de casa, talvez ali o diabo, sabendo que ele já viria na minha casa, tomou o corpo desse meu amigo, e ele, não conseguindo gritar, não conseguindo chamar a minha atenção, tentou pegar o celular, os dedos atrofiaram, e ele chegou em casa se arrastando. Expulsamos aquele demônio e hoje, para a glória de Deus, vive uma vida cristã saudável. Mas é algo
corriqueiro, deve ser algo do dia a dia, esteja constantemente preparado para este ofício. Que também precisamos lembrar que certas castas só saem com jejum e oração. Ou seja, não inverta a situação. A consagração vem antes da expulsão de demônios. Existem algumas dificuldades, como por exemplo, determinado obreiro, quando vai expulsar um demônio, tem uma certa dificuldade. Conta-se que um pastor, em sua congregação, enquanto ministrava, aquele demônio se manifestou numa pessoa e ali então já estava próximo ali um cooperador e aquele cooperador foi expulsar aquele demônio. E ele sai e o demônio não saía e de repente todo mundo começou a olhar e ele começou a se constranger com aquela situação e aquele irmão sai e o demônio não saía. Conta-se então que ele chegou bem próximo do ouvido desta pessoa endemoniada e disse assim: demônio, sai por favor, o pastor está olhando, como se estivesse suplicando para não passar vergonha. Se porventura ocorrer algo parecido com isso, a pessoa possuída deve ser levada para uma dependência do templo para que o culto não seja interrompido ou até mesmo tumultuado por esta situação. Paulo, em certa ocasião, expulsou o espírito de adivinhação que estava em uma jovem, conforme descreve Atos 16, 17 e 18. Ele fez isso em um lugar público, mas não transformou aquele ato num circo. Penso ser um grande desrespeito com a pessoa permanecer a pessoa possessa e ficar expondo ela de maneira para o público ou até mesmo para a igreja. A imposição de mãos. A Bíblia nos mostra que a prática da imposição de mãos ocorreram nas seguintes circunstâncias. Começando pelo Antigo Testamento. Números 27, versos 22 e 23. Hebreus, capítulo 6, verso de número 2, já no Novo Testamento. Já nos tempos apostólicos, a imposição de mãos estava vinculada ao batismo com o Espírito Santo, a concessão de dons espirituais e ministeriais, conforme descrito em Atos capítulo 8, verso de número 18, e 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 6. Ela também é recomendada no exercício da cura divina, Marcos 16 e 18. A unção com óleo, já por sua vez, ela tem início de maneira bíblica em Êxodo, capítulo 30, versos 22 e 23. Deus estava estabelecendo as primeiras diretrizes para o seu povo que acabara de libertar do cativeiro do Egito. A unção com óleo, ainda no Antigo Testamento, serviu para ungir reis e reis vinculados com a libertação do povo, como, por exemplo, descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, verso de número 16. Essa unção com óleo também foi distribuída em sacerdotes, que eles eram ungidos. Deus instruiu Moisés para que esses sacerdotes também pudessem ser consagrados e reconhecê-los como pessoas separadas para servir a Deus através do sacerdócio. Unção de profetas. O ofício profético era estabelecido pelo ato também desta unção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías capítulo 61, verso de número 1.
Este mesmo contexto prossegue nos versos 2 e 3. Glorioso é saber que em Cristo se cumpre estas três unções, de profeta, de rei e de sacerdote. Profeta, por anunciar as boas novas. Rei, como libertador do seu povo e rei do universo. E sacerdote, em fazer ligação entre o povo e Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor. Ele é Yeshua HaMashiach, ele é Jesus o Messias, ele é o Salvador ungido. No Novo Testamento, esta unção é canalizada aos enfermos. Em Tiago, capítulo de número 5, verso de número 14, na tradução da linguagem de hoje, o texto diz exatamente assim: se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam a oração e ponham o azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. A orientação é na cabeça e não no local da enfermidade, mesmo porque o óleo não tem o poder sarador de tocar a enfermidade. O que cura é a oração da fé. Agora vamos falar sobre a direção do Espírito Santo. Há pessoas que, sob o pretexto de seguir uma suposta direção do Espírito, promovem verdadeiras desordens no culto. Mas a verdade é que a orientação bíblica é que apresentemos a Deus um culto ordeiro e decente, conforme descrito. Paulo orienta em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, verso 40. Diz o pastor Timóteo Ramos acerca disso: dirigir um culto requer muita responsabilidade, porque neste ato se estará trabalhando com a matéria-prima do céu, alimentando do céu que acaba se distribuindo com os famintos espirituais. Dessa forma, a meta de quem dirige um culto nunca pode ser de cumprir um anseio humano, nem de encontrar uma oportunidade de expor os frutos do eu e da vaidade, mas sim fazer tudo para a glória do nome do Senhor. O ministro que está dirigindo o culto deve se sentir feliz e honrado em saber que o Espírito Santo está dirigindo-o a transformar aquele culto digno a Deus. Dando prosseguimento, vamos tratar do rádio à ceia na internet. Por mais que no início houvesse resistência dos evangélicos, associando rádio, TV e internet como sendo tentáculos de Satanás na terra, hoje percebemos o equívoco por parte de alguns, pois nesse período, por exemplo, que estamos vivendo agora, de lockdown, em função da pandemia, sobra apenas estes recursos para a propagação do Evangelho. Por que utilizar, então, esses meios de comunicação? Bem, o ambiente do rádio, da televisão e da internet, que inegavelmente expõe toda a podridão ideológica, existe. Também faz parte do mundo, o qual Jesus se referiu. E nós, cristãos, devemos e temos de viver no mundo, não comungando com ele, mas sendo sal e luz, conforme Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 16. Assim devemos ser sal da terra e luz do mundo, também no ambiente das comunicações. Apenas, só para que a gente tenha uma ideia, apenas um canal de mensagens no Brasil já tem 7 milhões de seguidores. O canal tem apenas conteúdo cristão.
Em apenas uma pregação, esse jovem pastor alcançou quase 1 milhão de pessoas de maneira simultânea. Então percebemos quantas pessoas podem ser alcançadas por estas mídias. Entretanto, sabemos dos perigos dos meios de comunicação, pois evangelistas podem se tornar estrelas, o evangelho pode se transformar em comércio e a programação em si, às vezes, pode ser responsável por criar crentes extremamente acomodados, que preferem o som e a imagem do que receber em sua casa a comunhão real com os seus irmãos. Obviamente, caem nesses erros os que não vigiam ou que agem de maneira inconsequente com os princípios cristãos. Ao mesmo tempo, se a gente for falar ao mesmo tempo em que o evangelho pela internet se propaga, sendo bênção para muitos, impossibilitados por um justo motivo de comparecer ao templo, observamos o aumento do isolamento de quem teria total condição de estar no templo e por diversas desculpas não estão mais entre nós. E nos últimos anos, temos aí a dimensão de um novo grupo se formando, os desigrejados. Mas, como quem diz, hoje posso ter a igreja em minha casa, mas não podemos nos esquecer da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso de número 25, que diz, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Foi uma gratidão imensa na minha alma, para mim particularmente foi uma surpresa muito grande ser convidado pelo nosso ministério, então é um ato que eu não esquecerei nunca mais na minha vida, mas o propósito muito maior é que você possa ser edificado. E lembrando que o ensino alegra a nossa alma e ensinar é algo muito mais divino e celestial. Eu espero que você, aluno da Escola Bíblica de Obreiros, possa ter essa grata satisfação, a coragem, porque Deus está investindo na sua vida através destas aulas. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. A Faculdade Cristã de Curitiba foi concebida e instituída pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba e é mantida pela Associação Educacional dessa mesma igreja. A nossa faculdade tem orientação teológica baseada na doutrina pentecostal. Também se destaca por ser uma entidade reconhecida pelo MEC e com um time de doutores e mestres que são referência no cenário teológico do Brasil. Quer conhecer melhor a Faculdade Cristã de Curitiba? Visite nosso site. Para você que já tem uma graduação universitária, independente da área de conhecimento, há opções de cursos de pós-graduação. Você pode se especializar em Teologia Pentecostal, Teologia em Ministério Pastoral, Gestão e Organização do Terceiro Setor e Docência do Ensino Religioso, que habilita professores a ministrarem ensino religioso em escolas públicas e particulares. As aulas de pós-graduação são ministradas em encontros quinzenais, sempre aos sábados, durante o dia. Maiores informações você pode obter no nosso site ou pelo telefone 3232-3711. Venha para a Faculdade Cristã de Curitiba. Educação integral para uma missão integral. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais.
Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD. Creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória e da esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Falível, mas até o impossível o nosso Deus resolve, Ele quer. Creia, tu que estás vacilante, Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé. Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre o caminho que leva ao céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória e da esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Encerrando o dia de hoje, o pastor José Wellington Costa Júnior dará continuidade à sua matéria que aborda o tema da Assembleia de Deus em Curitiba, que é 2021, o ano de manifestar o fruto do Espírito. E nessa sua segunda aula, ele abordará a primeira parte do tema, o fruto do Espírito. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos mais uma vez com a paz do Senhor. Que bom que podemos estar juntos para darmos continuidade ao assunto que temos iniciado a respeito do fruto do Espírito. Quero fazer uma oração antes para que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, nos dirigindo segundo a orientação do Espírito Santo.
Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez estamos na Tua presença, ó Pai, te pedindo, Senhor, que continue abençoando a cada um de nós. Abençoe, Senhor querido, a ministração da Tua palavra, que este ensino, Senhor, que ele venha alcançar os nossos corações e a necessidade que temos de melhorarmos diante de Ti. Receba, ó Deus, a nossa oração, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias e vamos ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, onde assim nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Queridos, na aula passada nós falamos a respeito das obras da carne e o resultado negativo que traz na vida do homem quando as obras da carne se manifestam. Mas nesta aula estaremos falando a respeito do fruto do Espírito. As obras da carne, que são condenadas à natureza humana, produzem somente obras nocivas e indignas, enquanto todas as virtudes procedem do Espírito, ou seja, da graça de Deus e da natureza renovada que recebemos de Cristo. Fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. Está no singular, possivelmente por causa das qualidades morais alistadas e que se espera sejam implantadas de uma só vez no crente, como se tudo fosse uma única notável virtude. A vida espiritual, na totalidade de seu desenvolvimento, não consiste em resoluções morais e esforços humanos. O ser humano do crente vai sendo transformado segundo a natureza divina. O apóstolo Paulo traz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se as obras falam em esforço, o fruto é algo natural. Obra é aquilo que o homem produz, aquilo que realiza segundo o seu próprio esforço. Ao contrário do fruto, cuja produção se dá de uma forma natural, quando o homem aceita Jesus como Salvador e passa a fazer parte do corpo de Cristo, o fruto aparece de forma natural. Não vem do esforço humano, e sim através da ação do Espírito Santo. Portanto, fruto do Espírito aqui refere-se àquilo que é produzido. A mudança das obras para fruto é importante porque tira a ênfase do esforço humano, ou seja, a produção do fruto não depende de esforço humano, mas nos traz a ideia de crescimento espiritual. Por que fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Está no singular, porque o apóstolo Paulo quer mostrar os vários aspectos de uma única colheita. O fruto trazendo em si o que poderíamos chamar de vários componentes ou qualidades. E aqui eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos a respeito dessa composição do fruto. É muito comum entendermos isso. Se tomarmos como exemplo aqui uma laranja, vamos pegar uma laranja e vamos entender que a laranja é composta, os componentes da laranja são a casca que vemos por fora, aquela pelezinha branca que está separando a casca dos seus gomos, depois tem propriamente os seus gomos, também tem caroço na laranja. Então, a casca, a pele, os gomos, o caroço são componentes do fruto da laranja. Então, é mais ou menos assim que nós podemos entender a respeito do fruto do Espírito. É um fruto que é composto de várias características que nos faz entender que essas características são o resultado de uma vida íntima com o Senhor, de uma vida íntima com o Espírito Santo. Nenhuma dessas qualidades
pode ser tratada de forma isolada, porque estão intrinsecamente ligadas. Nós não vemos, por exemplo, no pé de laranja, a laranja sem casca. Ou quando você descasca a laranja, você não deixa de ver a pele ali, a pele está presente ali. Então, a casca da laranja, aquela pele, o caroço, os gomos estão intrinsecamente ligados. E quando você fala em laranja, você fala de todos esses componentes. Do fruto do Espírito, que é a mesma coisa. Quando você fala do fruto do Espírito, você fala de todos os componentes que o envolvem, que compõem o fruto do Espírito. Veremos isso logo a seguir. É importante notar a distinção nítida que é aplicada pelo apóstolo Paulo entre o fruto do Espírito e os dons espirituais mencionados na sua carta aos Coríntios. Enquanto os dons espirituais são dados para tarefas especiais, não sendo necessariamente compartilhados a todos os crentes igualmente. Por exemplo, existem irmãos que têm o dom de profecia, existem outros que têm o dom de interpretação de línguas, dom de visão, dom da fé, dom da cura. Enfim, esses dons são compartilhados entre os irmãos para benefício não somente próprio, mas também da igreja. Mas o fruto do Espírito é o produto natural que se espera de cada crente guiado pelo Espírito. Ou seja, nem todos os crentes são dotados dos dons espirituais, mas todos os crentes têm de ter em si manifesto o fruto do Espírito. Cada árvore só dá um tipo de fruto segundo a sua espécie. As virtudes listadas no fruto do Espírito devem compor a bagagem de todo cristão. Não tem como desmembrar as qualidades desse fruto. O cristão não pode ser amoroso e triste, mas amoroso e alegre. A produção do fruto do Espírito consiste em amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Não há hierarquia nessa relação, ou seja, nenhum desse componente ou nenhum desses componentes do fruto é mais importante que o outro. Todos têm a mesma importância. Todos são necessários e importantes de igual modo, ou seja, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, enfim, o fruto, os componentes do fruto aqui especificados, todos eles fazem parte do fruto do Espírito, parte da perfeição do fruto. Nenhum crente pode dizer que eu tenho amor, mas não sou manso. Eu desfruto, o fruto do Espírito é integral. Não há progressão nessa manifestação, ou seja, o amor não é mais importante que a temperança, porque vem listado em primeiro. Ambos, assim como os demais, são parte do mesmo fruto. Não deve ser visto do cristão as obras da carne, que sim a produção do fruto do Espírito. Para que isso aconteça, é necessário permanecer conscientemente ligado ao Espírito Santo, ou seja, a nossa vida está intrinsecamente ligada ao Espírito Santo. O nosso pensamento estará sempre voltado ao Espírito Santo. Estaremos sempre em parceria com o Espírito Santo no nosso dia a dia, na oração que fazemos, nas decisões que vamos tomar, naquilo que acontece no nosso dia a dia, estamos sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. Apesar de a carne ter sido crucificada com Cristo, a tendência ao pecado continua presente, ou seja, a natureza humana continua presente. Mesmo que nós tenhamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, mesmo que nos consideremos como tabernáculo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, a tendência carnal estará sempre presente. A natureza do homem estará sempre presente. É bem por isso que há este conflito, é por isso que há, eu diria assim, essa disputa entre a carne e o Espírito, porque a carne, as obras da carne querem se manifestar,
Mas o fruto do Espírito mortifica as obras da carne, porque para nós que somos cristãos, para nós que somos crentes, para nós que servimos ao Senhor, a manifestação do fruto do Espírito é importante para a manutenção da nossa comunhão com Deus, a manutenção da nossa produção, que beneficia não somente a nós mesmos, mas aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão conosco. Vejamos os diversos aspectos do fruto do Espírito. Antes, lembremos-nos do versículo de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amor, vamos falar sobre o amor. Amor no original grego, ágape, inclui tanto o amor a Deus como ao próximo, e a fonte das demais virtudes cristãs e espirituais. Esta é a mensagem desse versículo, e encontramos em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, em versículos de 1 a 13, que eu faço questão de ler com os irmãos a importância do amor como sendo um componente do fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo nos deixa esta seguinte mensagem. É uma leitura um tanto longa, mas é necessário que nós falemos a respeito dela. E assim está escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que versículos 1 a seguir. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho o enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior destes é o amor. Paulo deixou-nos, na verdade, esta mensagem muito forte para que nós valorizemos o amor, para que nós venhamos a dar uma atenção especial ao amor, que faz parte, é um dos componentes do fruto do Espírito. Então, o amor é a fonte da nossa vida espiritual, porque o amor está ligado com os céus. O Senhor Jesus falou muito a respeito do amor do Pai, o amor dele para com o Pai, o amor do Pai para com ele, o amor para conosco e o nosso amor para com ele e o nosso amor para com o Pai. Então, o amor é a prova da espiritualidade do crente, que tem início na regeneração. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo deixa a seguinte mensagem: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é a fonte do amor. E a principal característica no relacionamento familiar, governa todas as ações dentro da família. É a base que sustenta o relacionamento conjugal. É a estrutura que sustenta a unidade da família. O que eu quero destacar aqui é que, com amor presente na vida do crente, ele tem uma vida sadia com o seu cônjuge. Ele tem uma vida sadia com os seus filhos, com todos aqueles que se relacionam com ele no âmbito familiar. O amor é que sustenta a nossa casa, o amor é que sustenta o nosso lar. Como está escrito no capítulo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós lemos, o amor é o principal parâmetro. O amor é o principal parâmetro para que venha a compreensão, a flexibilidade, o quebrantamento, e o amor sustenta. Até em momentos de adversidade, o amor nos sustenta e sustenta também a nossa família. Consiste o amor em desejar para os outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Está presente prioritariamente no relacionamento com Deus. Faz parte. O amor é a condição essencial para que os dons espirituais sejam exercidos. Os dons que devemos buscar cessam, mas o amor permanece. Ame a Deus, ame ao próximo. Roguemos ao Espírito Santo que nos ensine a amar. Esta é a principal característica do amor que temos mencionado aqui com os nossos irmãos. Estaremos nesse instante encerrando esta aula e voltaremos com os próximos assuntos. Quero orar com você para que o Senhor Deus mantenha em nossos corações esse componente importante do fruto do Espírito, que é o amor. O amor vence barreiras, o amor nos faz superar os desafios que se levantam diante de nós. Oremos então, meus amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor, agradecendo a Ti pela ministração desta aula, por aquilo que temos, meu Pai amado, estudado com os Teus filhos. Eu te peço, Senhor, que o amor, que é um dos componentes do fruto do Espírito, esteja sempre presente em nossas vidas, em nossos corações. Que o amor seja o parâmetro de equilíbrio para a nossa vida, no nosso dia a dia, juntamente com a nossa família, com o nosso lar, porque se no nosso lar houver amor, o lar será um lar sadio, de paz e de harmonia. Abençoa-nos, ó Senhor querido, e que essa mensagem alcance os nossos corações e a necessidade que temos de amar ao Senhor nosso Deus, amar ao Senhor Jesus Cristo, amar ao Espírito Santo que está conosco e amar uns aos outros que convivem no nosso dia a dia. Receba, Deus, a nossa oração, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Felizes com as bênçãos que até aqui foram derramadas pelo nosso Senhor Jesus. Concluímos esse terceiro dia da 59ª EBO da Assembleia de Deus em Curitiba. Amanhã, a partir das 14h30, teremos o último dia de aulas. Esperamos vocês. Vamos terminar esse dia com uma oração. Te damos graças, Senhor, por cada professor, por cada aluno, por cada vida que se dispôs a ouvir e dedicar-se a aprender a Tua palavra. Fica com cada um, guarda e dá a Tua bênção. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.